Você falou que o surgimento, por exemplo, do banco como uma alternativa a algumas instituições que já existiam, né? E de repente quem está nos ouvindo pode fazer a pergunta o porquê de uma alternativa a bancos já tão consolidados, né? Como não necessariamente bancos, né? Como o FMI e como o Banco Mundial. Eu li o resumo, achei bastante interessante. Ele gostou demais, se apaixonou pelo resumo. Porque o meu mote de pesquisa no mestrado em Direito Internacional e Econômico são as cláusulas contratuais do Banco de Desenvolvimento da China, não do novo Banco de Desenvolvimento, em relação a esse selo verde, a esses contratos de empréstimo só para países que vão respeitar as comunidades tradicionais e o meio ambiente. E aí tem uma crítica no final do seu resumo que eu achei muito interessante. E que, na prática, não é assim que acontece. A sociedade civil mesmo que faz inspeção desses contratos diz que não acontece dessa forma, que não está sendo aplicado. Mas não está mesmo. Eu não sei, é o CDB que você está falando? É sobre o Banco de Desenvolvimento da Infraestrutura Asiática. É o AIB, tá. Porque as pessoas falam, o banco chinês, né? Aí muita gente se refere ao Asian Infrastructure, mas tem a CDB, né, que é enorme também, tem um desembolso enorme de bilhões de dólares. Mas legal saber que você estuda essa instituição, uma instituição sobre a qual eu sei pouco. O tema da minha pesquisa é o novo Banco de Desenvolvimento, mas não só. E o que eu pretendo é destrinchar mais o poder relacional do BRICS, né? Nesse contexto que eu acabei de descrever agora, de conformação de estrutura. Eu parto da teoria de uma autora chamada Susan Strange, que é formuladora dessa expressão, poder estrutural, e ela divide o exercício desse poder em algumas camadas, e uma delas diz respeito à estrutura financeira, de geração de crédito. Sempre que eu leio essa autora, eu a utilizei também, não como marco teórico do meu TCC, mas eu utilizei algumas referências dela no TCC também. Meu TCC foi especificamente sobre a criação do novo Banco de Desenvolvimento, e aqui, passados alguns anos do funcionamento dele, procuro entender se ele realmente conseguiu atingir o seu propósito em alguma medida, claro, fazendo as devidas ressalvas, né? Tem pouco tempo de funcionamento ainda, tem um limite de atuação em comparação com outras instituições, como o Banco Mundial, por exemplo, em relação ao orçamento, tem questões também do modelo de decisão. Então, é isso, é pegar o discurso oficial de que o novo Banco de Desenvolvimento nasce como uma alternativa às instituições financeiras internacionais, pensar se ele de fato serviu como alternativa, ao menos para os 5 membros fundadores, né, do país BRICS, no que ele fez, né, no escopo da sua atuação nesse primeiro quinquênio, se ele cumpriu a sua política, né, cumpriu o que está no seu mandato, de ser um banco verde, cuja liberação e aprovação dos contratos e dos créditos é mais rápida, mais eficiente do que de outras institucionais, um banco que respeita questões relacionadas a gênero, coisas do tipo, é um banco do povo, digamos assim. Não foi uma nem duas vezes que o Paulo Nogueira Batista se referiu a ele dessa forma. E aí, é bom explicar uma coisa, que existe uma literatura muito crítica, né, de viés mais marxista sobre a atuação do novo Banco de Desenvolvimento e do próprio AIB, que você mencionou também, da sua pesquisa, mas eu não segui essa linha, porque eu própria, como pesquisadora, não tenho ainda uma opinião formada sobre a atuação do banco. Então, essa literatura mais crítica, ela é bem crítica, na verdade, né, coloca o novo Banco de Desenvolvimento como mais do mesmo, né, mais um instrumento de exercício de imperialismo ou de um subimperialismo, já que a gente está falando de países emergentes ou em desenvolvimento, e tem, claro, um discurso oficial / oficioso que traz essa narrativa aí da Silva Verde, né, já mencionei. Eu fiquei bem no meio do caminho, né? Tenho, claro, muitas críticas que não podem deixar de ser observadas, que eu trago no trabalho. Eu trago alguns exemplos, né, de casos em
que esses preceitos da responsabilidade ambiental e social foram desrespeitados pelo banco, mas também faço as devidas considerações no sentido de reconhecer que houve avanços, tanto no processo de filtração desse banco do novo banco de desenvolvimento. Foi um processo muito diferente e questões de responsividade e de escopo de atuação, pelo menos no mandato. Tem algumas coisas ali que são inovações que não precisam necessariamente se perder na atuação do NDB. E você falou que o surgimento, por exemplo, do banco como uma alternativa a algumas instituições que já existiam, né? E de repente quem está nos ouvindo pode fazer a pergunta o porquê de uma alternativa a bancos já tão consolidados, né? Como não necessariamente bancos, né? Como o FMI, como o Banco Mundial, que a gente está tão acostumado a ver no noticiário, né? Desde o início dos anos 2000, na primeira década dos anos 2000, os países em desenvolvimento, eles tinham uma demanda muito grande de recursos para finalidades específicas, sobretudo infraestrutura e questões relacionadas à gestão pública, combustível. Eles vinham conseguindo um bom desempenho econômico, apesar da carência desses recursos, mas havia um entendimento muito claro ali de que existia uma necessidade de criação de linhas de crédito para esse tipo específico de desenvolvimento urbano, industrialização e coisas assim, que, na verdade, abre uma série de debates e de questionamentos na comunidade internacional, no sentido de que o que estava sendo demandado ali, que ainda é em certa medida, compromete, se fosse executado nos moldes que fizeram os países já desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, provocaria um grande impacto ambiental e social em diversas regiões do globo, né? Porque a gente está falando de BRICS, a gente está falando de 3 continentes, de um contingente populacional enorme, de grandes áreas verdes, né, ainda conservadas, de grandes volumes de recursos hídricos e de um grande potencial de emissão de gases de efeito estufa, entre outros agentes poluidores. E aí a pergunta era como dar conta dessa necessidade de crescimento e desenvolvimento latente, como financiar esses países que têm esse potencial tão grande, né, de crescer e de se tornarem grandes economias, com participação cada vez maior no somatório global, né, de produção de bens. Mas, primeiro, não havia, né, no Banco Mundial. E o Fundo Monetário é uma questão à parte, né? Porque o Fundo Monetário trata, na verdade, de solvência, de um recurso utilizado pelos países quando eles não conseguem honrar os seus compromissos internacionais. Então, ele não é bem um instrumento de financiamento. Então, a gente pode falar do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, dos próprios bancos de desenvolvimento nacionais. Essa é uma crítica recorrente também, porque criaram no banco se você tem nesses 5 países grandes bancos de desenvolvimento. Então, não é só o BNDES. O BNDES é um grande banco, já chegou a desembolsar mais do que o Banco Mundial, mas você tem o China Development Bank, que é um banco gigantesco, também desembolsa bilhões de dólares por ano. O National Bank, que é um banco imenso também, da Rússia. O Exim Bank, da Índia. Tem o menor deles, que é o Banco da África do Sul. Mas na África tem a questão também da variedade de instrumentos de financiamento, de bancos. Tem o Banco de Fomento do Oeste Africano, tem o Banco de Desenvolvimento
sul da África, tem o Banco de Desenvolvimento, enfim, tem 1 milhão de bancos de desenvolvimento, mas a questão não é só a existência da entidade promotora, ou melhor dizendo, indutora do desenvolvimento de determinados setores das economias desses países, mas, primeiro, o acesso a crédito. Então, é muito importante você ter um instrumento e ter expertise para realizar os projetos, né? Selecionar e realizar os projetos que vão te encaminhar para essa trilha de crescimento. Mas é fundamental que tenha dinheiro. E aí o Banco Mundial já sinalizava, muito antes da criação formal do BRICS, essa falta de recursos, né? Que indicava já que não teria recursos suficientes para dar conta dessa demanda desses países no crescimento e não tinha, né, uma linha de investimento específica para questões de infraestrutura. Daí que surge a ideia de criar um novo banco, para ter uma alternativa onde esses 5 países, que eram os mais demandantes e também, né, que tinham uma grande contribuição no aporte dessas instituições, também contribuem com boa parte dos fundos que são geridos ali, né, nessas instituições. Para que esses próprios países pudessem decidir, né, quais seriam os projetos aprovados, em quais linhas, em quais moldes, e, claro, com um recurso menor em relação à carteira total do Banco Mundial, por exemplo, mas com percentuais mais vantajosos. A distribuição dos recursos no novo Banco de Desenvolvimento é interessante, porque ela considera o tamanho e peso de cada uma das 5 economias. Então, por exemplo, a China aporta mais e empresta menos. A África do Sul aporta menos e empresta mais. Enfim, é interessante observar que o banco foi pensado para atender necessidades específicas de países em desenvolvimento. E por isso que ele nasce já com um mandato internacional. Tese, qualquer país do sistema ONU pode se tornar membro do novo Banco de Desenvolvimento. Se tornaram ainda por uma série de questões. Ainda continua sendo o Banco do BRICS, como muita gente fala. Mas, em teoria, pelo menos ali na sua política, o novo Banco de Desenvolvimento daria conta de atender essas especificidades do mundo de desenvolvimento. E também tem um pouco a ver em se livrar da influência americana, por exemplo, ou você acha que não? Tem bastante. No caso, por exemplo, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, apesar de ser uma instituição que tem grande participação, né, de vários países da América Latina e cujos desembolsos, né, tem como destino em somar parte de países da América Latina. Na estrutura de governança existe uma influência muito grande dos Estados Unidos, né? O Banco Mundial não precisa nem dizer, a indicação é sempre de uma pessoa dos Estados Unidos. Isso é interessante de observar, porque não é uma regra que está escrita em lugar nenhum, né? Em algum momento, lá em Bretton Woods, os caras de terno que estavam lá sentados discutindo concordaram que os Estados Unidos indicariam a presidência do Banco Mundial e os europeus indicariam a direção do Fundo Monetário Internacional, e é assim há mais de 50 anos, e não está escrito em nenhum lugar que precisa ser. No caso do novo Banco de Desenvolvimento, por exemplo, já foi constituída a presidência rotativa, assim como as direções também, todas são temporárias, né? Tem um período ali determinado, e existe uma distribuição em relação às funções administrativas, o conselho político nunca está concentrado nas mãos de um país só, né, o que permite maior diálogo e diminui, né, a possibilidade de que o peso do econômico seja prevalente nas decisões do banco. Então, né, porque a China é a maior economia entre os 5 BRICS, que todas as decisões no âmbito do NDB vão ter de atender às demandas da China.
Tem uma frase, inclusive, do Paulo Nogueira Batista Júnior, que é muito interessante sobre isso. Que quando pensou essa estrutura de decisão dentro da NDB, queriam justamente evitar que houvesse ali os Estados Unidos, né, que determinasse tudo. Mas que, na verdade, como a política acabou sendo um país, um voto, você tem 5 Estados Unidos. Então, muitas decisões levam meses, né, para serem negociadas, porque isso, as coisas têm que ser decididas praticamente em unanimidade. E aí eu fico realmente me perguntando como seria isso com a expansão, né, dos acionistas, com a entrada de outros países em desenvolvimento, da Ásia, da América do Sul. Tem a previsão de que a maior parte das ações vão estar sempre nas mãos dos países em desenvolvimento, mas não está escrito que os BRICS, né, os 5 membros fundadores, serão os próximos majoritários. Não, só determinam que a maior parte vai ficar com os países em desenvolvimento e não com os países desenvolvidos. Os países desenvolvidos podem até fazer parte, né, podem até ser acionistas do banco, mas vão ser detentores da menor fatia do bolo, digamos assim. E aí eu fico pensando, né, nas muitas disputas que podem existir em função desse tipo de política. No Fundo Monetário Internacional é uma questão recorrente, né, como o bloco europeu se une em algumas instâncias para barrar determinadas decisões, e isso nada impede que isso aconteça no âmbito da NDB, por exemplo, com formação de um bloco asiático, ou com formação de um bloco sul-americano, inclusive especula-se, né, que há uma grande resistência por parte do Brasil e de China à entrada de novos membros no novo Banco de Desenvolvimento, justamente por isso, porque eles anteveem aí uma liderança, né, brasileira na América do Sul, chinesa no continente asiático, que poderia dar origem a frações dentro da instituição, assim como eu estou descrevendo. Então, essa é uma das contradições, né, do novo Banco de Desenvolvimento, criado com um mandato global e que está aí, né, já há 5 anos sem incorporar mais ninguém além dos membros fundadores. E essas crises entre o governo brasileiro e chinês, época de pandemia, vacinas, e com a Índia, impactaram de alguma forma as relações do BRICS, essas relações do novo desenvolvimento? Eu acho que esse foi o tema mais estudado em relação ao BRICS no último ano. Eu fiquei muito surpreendida com a atuação do novo Banco de Desenvolvimento. E aí eu acho que algumas pessoas diferenciam o BRICS como um grupo político. Quem considera o BRICS um grupo político, tem muitas pessoas que não consideram assim, e aparta a atuação, por exemplo, dos chefes de Estado de governo nas cúpulas da atuação do novo Banco de Desenvolvimento. Então, dá para fazer análise nesse sentido. Logo no final de março de 2020, o novo Banco de Desenvolvimento já disponibilizou linha de crédito de enfrentamento ao Covid. Estava lá à disposição. A Rússia, se não me engano, tomou logo emprestado uma parte. O mesmo fez a África do Sul. Brasil e Índia não fizeram, a China também não, mas a China não precisava. No caso dos outros, todos precisavam. E aí, a decisão de não tomar esse empréstimo tem muito a ver com isso que você colocou. Os atritos que aconteceram entre os governos brasileiro e chinês, e sobre um processo que é anterior ao governo atual, né, de despriorização, digamos assim, do BRICS e de outras plataformas de cooperação internacional que supostamente têm viés ideológico de esquerda, né, porque foram fortalecidas durante os governos petistas. Mas, na verdade, o Brasil poderia, se quisesse, ter tido uma atuação bastante pragmática no contexto do BRICS, tanto articulando internamente para conseguir que esses recursos fossem desembolsados logo, porque é isso, né?
o processo de desembolso de recursos de organizações internacionais, ele é muito demorado, né? Às vezes chega a 1, 2 anos. E no caso dessa linha de financiamento para a Covid, o desembolso foi bem rápido, né? Cerca de 3 meses a Rússia já tinha conseguido acessar uma parte dos recursos, e naquele momento, né, que foi todo mundo pego de surpresa, e que o Brasil já estava imerso em uma crise, teria sido um recurso interessante, porque não é caro para os padrões internacionais e teria sido disponibilizado de forma rápida. Mas não foi acionado, não foi utilizado, porque houve esse afastamento do Brasil e, na verdade, uma decisão mesmo que foi tomada no governo do Temer ainda, de abandonar essa liderança e fazer com que o Brasil deixasse de ser um dos motores, né? O Brasil e China são, na minha visão, né, um país fundamental para a construção do bloco, o andamento do bloco e para o desenvolvimento de várias das ações que foram negociadas entre os 5. Mas é isso, eu gosto de fazer essa diferenciação. Uma coisa foi a atuação do Novo Banco de Desenvolvimento, que eu considero relativamente boa, com a disponibilização desses recursos, com a celeridade no processo de desembolso. O NDB fez uma série de pesquisas e levantamentos com a sociedade civil para entender uma série de fenômenos que estão acontecendo ao redor do mundo, por exemplo, casos de corrupção envolvendo recursos para a Covid, casos de populações em situação de vulnerabilidade, para entender como aquele banco poderia servir, né, ao propósito. E outra coisa foram as atuações das lideranças, né? E aí a gente pode até extrapolar o âmbito do próprio BRICS, observar como o Brasil, por exemplo, se comportou na Organização Mundial do Comércio, a OMC, quando a Índia propôs a quebra de patente das vacinas, né? A Índia, claro, tinha todo o interesse em ter o maior número possível de vacinas, como a população que tem, de mais de 1 bilhão de pessoas, e o Brasil, quinto maior país em população, não apoiou a Índia. Agora, quem está mais à frente mas com outra pegada, né? Se o Brasil tinha uma pegada muito de desenvolvimento ligada à energias renováveis, coisa do gênero. Agora, a Rússia está apostando numa questão de inovação, juventude, tecnologia, Agenda 2030 e questões culturais. Uma coisa muito interessante, assim, todos os encontros promovidos por autoridades russas ligadas ao BRICS, eles têm um comitê nacional, né, de pesquisa sobre o BRICS, que é muito interessante, que oferece oportunidade para jovens estudantes dos 5 países passarem a atuar na Rússia, conhecerem a política do país e a perspectiva russa sobre o BRICS. Eles têm alguns outros órgãos, né, de Estado já determinados para lidar com o BRICS. Eles têm comitês de estudantes de BRICS que refletem sobre a atuação do grupo em outros espaços, por exemplo, no G20. Então, tem feito esse movimento nos últimos anos. A Índia já estava num processo de isolamento, tanto por conta das questões militares com a China, mas também porque a Índia está num processo de recuperação econômica interessante e que não estava se alinhando com a atuação do BRICS. Nesse momento, a Índia precisava de um apoio maior no âmbito das organizações internacionais, sobretudo G20, OMC, etc., para dar construção ao seu projeto de crescimento rápido. E não encontrou esse apoio, né, pelo menos não na medida em que esperava, dentro do grupo BRICS, né, quando acionou o grupo. Então, ela também fez um movimento de afastamento, já que acho que dos 5, com exceção da China, que tem... Na verdade, está quase em paridade com a China. Né? A China teve uma queda brutal
do PIB por conta da pandemia. E a Índia sofreu também, claro, como todo, mas vem num ritmo já mais acelerado de crescimento e está tendo uma recuperação melhor. Eu acho que isso faz parte, realmente. Assim. Talvez daqui a 3 anos seja a Índia o motor desse grupo, de novo, como foi em 2012 para a criação do novo movimento, uma proposta indiana. Talvez eles voltem a ser esse motor, e aí, de novo, né, com essa pegada mais desenvolvimentista, como foi no caso do Brasil, ou não, vai saber o que os indianos pensam para o seu futuro próximo. A gente podia arrematar com a sua conclusão, né, sobre o papel desempenhado pelo NDB. Isso, eu ia sugerir de a gente fazer um comentário. O desenvolvimento do trabalho diz respeito à influência das organizações da sociedade civil na atuação do novo desenvolvimento. E aí eu estabeleço 2 polos, não necessariamente equivalentes, no torno dessa discussão, né, do novo desenvolvimento. Um deles, o próprio empresariado dos BRICS, e do outro lado, organizações da sociedade civil, que aí tem uma divisão, né? Tem o Civil BRICS, que é uma organização mais acadêmica e mais ligada a estudos sobre essas 5 economias, e tem o BRICS from Below, que é uma reunião de atores mais ligados a movimentos sociais, né? E tem todo tipo de movimento que você imaginar, desde o movimento dos trabalhadores sem terra aqui no Brasil, até entidades religiosas da África do Sul. Mas tem uma prevalência, uma predominância, né, dizendo, de movimentos do Brasil e da África do Sul, porque os encontros presenciais, né, dessas organizações aconteceram nesses 2 países. Muita gente tem na África do Sul uma perspectiva semelhante à que temos aqui no Brasil em relação a como Brasil e África do Sul atuam regionalmente, né, que querem se colocar como lideranças naturais da região e que não necessariamente funcionam desse jeito, né, que há interesses muito particulares de setores do empresariado, e é por isso que eu faço um contraponto entre esses 2 polos, porque existe uma questão de agenda, né, dos setores industriais de Brasil, de África do Sul, na constituição desses 2 países como referências nas suas respectivas regiões e como lideranças regionais atuando numa plataforma maior, ou que dá possibilidade de alcance a outras instâncias, né, extra-regionais, e nem sempre esses interesses empresariais e dos diversos grupos sociais que atuam nesses 2 países, principalmente, estão em conformidade. Estão em conformidade entre eles próprios, né, entre esses 2 grupos, e em conformidade com a política do novo Banco de Desenvolvimento. Então, é interessante observar que a proposta do novo Banco de Desenvolvimento surge, ele é discutido, é criado, ele se torna funcional em 2015, e esse processo ele teve muitos aportes da sociedade civil, né? Não houve tantos impedimentos à participação de observadores externos nessas discussões. Então, não eram só burocratas dos 5 países que pensavam na formulação desse banco. Muitas entidades da sociedade civil tiveram a oportunidade de se manifestar sobre ele, o que é uma coisa interessante, porque não aconteceu definitivamente quando da criação do Banco Mundial e do Fundo Monetário, por exemplo. E de boa parte das instituições financeiras internacionais, né? Especialmente essa dimensão de economia internacional, de política externa, vocês sabem bem, não costuma atrair tanta atenção do grande público, né? Esses temas de economia internacional não se tornam corretos no debate público. Então, não é comum que a gente veja esse tipo de incidência, mas existiu
e gerou frutos. A política do Novo Banco de Desenvolvimento é muito interessante. Ela tem sessões inteiras que falam sobre equidade de gênero, tem uma disposição ali, pelo menos formal, né, de garantir qualidade de gênero, de atender e respeitar legislações que tratam da proteção de comunidades tradicionais. Enfim, muitas coisas são consideradas ali, que é uma inovação e na minha visão, motivo de celebração. Acho que são um avanço para as construções coletivas da sociedade internacional. Quer dizer, muito do que a gente tem relativo a avanço social, garantia de direitos, é produto de um grupo muito específico de técnicos que trabalham nessas organizações internacionais. Então, você vê, por exemplo, o Movimento sobre a Vida Sem Terra tentar, junto, né, de formuladores de política, policymakers de um banco internacional de desenvolvimento, não é pouca coisa. E esse é um aspecto. Outro aspecto é, se de fato, aquilo que foi proposto e que vem sendo cobrado, né, por essas organizações e também pela academia, em alguma medida, está sendo desenvolvido. No caso da academia, tem uma ressalva também que, como eu disse, no caso russo, tem esse comitê de pesquisa que avalia, né, as ações do BRICS. Todo ano, quando sai o relatório lá da cúpula, eles vão lá e analisam, fazem crítica, mas de forma bastante comedida, porque são financiados pelo próprio governo. O que é muito parecido com o que acontece com o IPEA, né, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que costuma ser o representante do Brasil nesses fóruns mais acadêmicos, no âmbito do BRICS. Tem uma série de papers também, de trabalhos feitos sobre o BRICS, mas que não, nem de longe, são tão críticos quanto aqueles produzidos pela sociedade civil organizada. E esses relatórios produzidos pela sociedade civil organizada trazem apontamentos muito pertinentes em relação à atuação do banco, em casos que a política do banco é ferida de morte. Por exemplo, o Novo Banco de Desenvolvimento aprovou, em 2019, um crédito na ordem de $100 milhões para a empresa Vale, mineradora brasileira, que foi responsável por 2 desastres ambientais sem precedentes. Então, como um banco que se propõe verde pode aprovar um projeto de uma empresa dessa natureza? E, especificamente sobre essas contrapartidas socioambientais, uma coisa interessante do Novo Banco de Desenvolvimento é que ele quer sempre aproveitar a estrutura local, seja o tomador privado ou o governo. Então, o banco não tem diretrizes muito explícitas sobre compliance ambiental. E isso é uma coisa que é muito cobrada. Quer dizer, eles confiam que as contrapartidas que foram informadas pelos clientes, né, pelos tomadores de impacto, vão ser cumpridas, e aí os técnicos se propõem a verificar se aquilo está sendo feito ou não. Então, dificilmente você vai ver um desses tomadores de impacto sofrer qualquer tipo de sanção no âmbito do Novo Banco de Desenvolvimento. Há casos de empreendimentos, principalmente empreendimentos imobiliários, onde há relatos de segregação racial na África do Sul. Então, bairros inteiros que são criados para uma população mais pobre, ou bairros inteiros que são criados com uma infraestrutura muito superior à infraestrutura local, apenas para acomodar trabalhadores de outra origem nacional que estão ali naquele empreendimento. E aí existe uma separação, uma segregação mesmo em relação aos locais. Casos de estupro de meninas de comunidades
obras, né, nos arredores desse empreendimento, casos de remoção forçada de famílias. Isso aconteceu aqui no Brasil também, muito em Fortaleza, em função das obras da Copa do Mundo. Enfim, questões dessa natureza, né? Então, como um banco que incorpora questões de gênero na sua política, que tem como maior pretensão ter um selo verde, né, ser um banco verde, desenvolve ações dessa natureza e não responde às críticas, né? O Novo Banco de Desenvolvimento tem sérios problemas de responsabilidade, apesar de existir uma seção no site especificamente para a comunicação com a sociedade civil, apesar de serem abertos com alguma frequência editais para envio de artigos e de produções críticas ao banco com frequência. Os documentos que são produzidos no âmbito do BRICS, né, e aí eu trabalho com um conceito mais ampliado, né, já fiz a diferenciação no início da nossa conversa entre a atuação das instituições e a atuação das lideranças nos fóruns internacionais, mas eu considero o BRICS também todos esses movimentos, então, os que se reivindicam como BRICS from below, né, os BRICS de baixo. Para mim, isso é BRICS. O grupo empresarial, isso é BRICS também. Então, essa quase sociedade brixiana, digamos assim, tem uma série de questões ali, de disputas de sentido, de identidade, né, para onde o bloco vai rumar, e aí isso diz respeito à capacidade de cada um desses grupos de influenciar as decisões dos chefes de Estado e de governo, mas também diz muito sobre essa crescente capacidade da sociedade civil de se inserir em debates que antes estavam totalmente apartados da vida cotidiana, e eu considero isso um grande avanço, um movimento muito interessante de se observar. Maravilhosa. E o doutorado vai ser em que e onde? Em algum momento da minha vida vai ser uma surpresa. É uma surpresa para mim, inclusive. Eu gosto muito de economia política internacional. Eu penso seriamente em fazer doutorado nessa área. Mas eu queria fazer fora ou fazer sanduíche. E aí, enfim, a gente vai ter que esperar um pouquinho depois da pandemia. Eu ainda também não tenho um tema totalmente fechado, porque esse esquema da atuação dos movimentos sociais das organizações internacionais é interessante, mas no caso do BRICS ele tem limitações, porque é isso, né? São 5 anos só de Novo Banco de Desenvolvimento, tem que esperar para ver o que vai acontecer. Mas tem outros movimentos acontecendo no Banco Mundial, no Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional, nos últimos 3 anos, produziu statements sobre enfrentamento ao racismo, coisa que eu nunca tinha feito. E aí eu tenho olhado muito para essas coisas, estou tentando encontrar uma linha de raciocínio que conecte, né, esses cursos que eu já fiz, que eu também não vou largar minha pesquisa para lá, com esses outros movimentos que estão acontecendo. Talvez tenha alguma conexão, né, com essa entrada da sociedade civil nas organizações internacionais, etc. Mas, enfim, cenas dos próximos capítulos. E o Covid está aí também, dando um montão de pauta. Total, mas eu não vou pesquisar Covid, não, Deus me livre, né? Sua pesquisa foi show de bola, sua apresentação foi show de bola. Obrigada. Vocês... Eu tenho certeza que o Sérgio também adorou. Eu amei. Porra, acrescentou muito, viu, do Mesdano. Gostei muito. Queria agradecer a presença da Tainá, que se disponibilizou a estar aqui com a gente, falando sobre BRICS, bancos, dinheiro e investimentos. Foi maravilhoso ouvi-la e com certeza você volta mais vezes. Muito obrigado, Tainá. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Marcos. Foi super legal bater esse papo com vocês. Espero voltar em breve. Volta sim. E você que está nos assistindo, não esqueça de curtir o nosso canal, se inscrever, compartilhar e vamos lá. Volte sempre mais vezes. Valeu, galera. Valeu, Tainá. Valeu, Sérgio. Obrigado. Valeu. Tchau. Obrigada, gente.